Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que privilégio que temos de juntos aprender o melhor de Deus. Nesse trimestre, nós estamos aprendendo sobre uma importante conquista, 500 anos da Reforma Protestante, e celebrando o valor, o efeito dessa conquista. Todos podem pregar. Hoje, juntos, nós vamos aprender a lição número 5. No tópico 1, nós vamos aprender um pouquinho sobre a reforma, as teses, movido por Deus e expansão da reforma. No tópico 2, vamos aprender somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo e glória somente a Deus. E por fim, no tópico número 3, o seu legado, sacerdócio de todos, o culto é de todos e todos podem pregar. Que privilégio que nós temos de poder aprender na escola dominical e poder aplicar isso em nossas vidas, esta importante conquista, 500 anos da Reforma Protestante. E nós temos aqui uma honra de hoje receber um convidado muito especial, o nosso querido pastor Samuel Câmara. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Que legal estar aqui, estava com inveja. Você convida tanta gente, eu nunca tinha estado aqui. Imagina. Mas parabéns pelo trabalho, extraordinário, e vamos lá. Graças a Deus. Pastor, nós vamos falar sobre a lição número 5 e antecipadamente eu já quero dar-lhe os parabéns nessa semana, o senhor completando, né, mais uma primavera. Parabéns, e nesse o seu aniversário também coincide, né, com a data, uma data muito importante, que celebra-se essa importante conquista da Reforma Protestante. Como que a Reforma Protestante, esse efeito nos atinge? Qual o reflexo para nós hoje? Pois é, a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, completa 500 anos, eu com 60 de vida. Não sei se foi profético nascer no dia da Reforma Protestante. Acho que foi. Graças a Deus que é muito bom quando o nosso espírito é um espírito renovador, ele é um espírito que nunca se conforma e sempre está se analisando para ver se tem coisas para melhorar, e também a gente na vida vai agregando coisas que às vezes desqualificam um pouco a nossa vida cristã. Foi exatamente isso que aconteceu com a reforma, e a reforma foi uma limpezazinha na vida religiosa que estava acumulando muita superstição e muitas outras coisas mais. O legado dela para a gente é exatamente o legado, primeiro, da liberdade de um sacerdócio para todos. Esse é o maior de todos o legado. Naquele tempo, a religião, a Bíblia, estava restrita ao sacerdote, ao cardeal e ao papa. O povo estava não presa, tinha, né? Preso e omitida, né? Isso. É proibido, era proibido. Era proibido traduzir para a linguagem do povo, para a língua do povo, o povo não tinha. E, portanto, os clérigos se sentiu o Deus, se sentiu intermediário entre Deus, como dizia o Papa e outros. Talvez por isso se explique que se adore hoje Maria, Aparecida, João, porque eles se sentiam intermediários. Ninguém podia vir a Deus se não fosse através do sacerdote, porque só eles tinham os meios, os instrumentos da religião. Então, primeira coisa, sacerdócio de todo. A Bíblia foi traduzida para o nosso idioma, hinos foram feitos para a gente cantar, o culto é de todos nós, e quando a gente vai a um culto ou a missa, o que queiram chamar, é para todos. Todos são iguais. Eu acho que esse é um dos legados, vamos falar sobre outros. Vamos falar da reforma, né? Nós celebramos, fala-se muito na reforma as 95 teses. Afinal, o que são essas 95 teses e essas 95 teses estão diretamente ligadas hoje no nosso dia a dia? As 95 teses, é bom que se diga que os precursores, como Savonarola e o Wycliffe, eles já haviam escrito teses também que corrigiam, sugeriam correção da vida religiosa da igreja. Isso, então, no caso, muito antes de Martinho Lutero. Muito antes. Eram observações. E Lutero, então, elencou 95 teses, todas elas ligadas à questão séria que a igreja propôs, a Igreja Católica Romana, que eram as indulgências. Ou seja, você pode comprar salvação, você pode comprar perdão de pecados, você pode comprar graça de Deus, não só para você, mas até para os seus parentes, para os que já morreram. Se você compra uma indulgência, um título dado pelo Papa,
você pode até tirar do purgatório pessoas que já morreram. Então, Lutero percebeu que a igreja tinha chegado a um momento que tudo era possível para conseguir os seus objetivos, e ele elencou 95 teses ligadas a isso, ligadas também à ideia correta bíblica de que a salvação não se compra e que quem tenta comprar a salvação, pior fica. Então, salvação só em Jesus e ensinos só o que a Bíblia diz, foi isso que ele colocou na porta da catedral e chamou os fiéis para conversar na esperança de que a Igreja Católica olhasse aquilo e corrigisse. Como perseguiram e tentaram até matar, escorraçá-lo, aí deram asas e a Reforma Protestante chegou até nós. Essas 95 teses, nós temos ela no encarte, no nosso encarte, o aluno, o professor pode acompanhar todas elas. E aqui na lição número 5, nós temos o tópico 2, somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, somente Cristo e glória somente a Deus. Seriam essas 5 as principais teses dessas 95? Tá, deixa eu parabenizar a proposta dessa revista. Eu estava ontem em algum lugar e a pessoa dizendo, pastor, mas que ideia brilhante, o encarte com as 95 teses de Lutero, a gente não consegue isso fácil, a gente nem sabe como achar. Então, realmente, o encarte com bônus, e é tão simples, eu acho que ainda tem algumas poucas revistas, está saindo muito para você ter em casa, guardar e tal. Quanto ao tópico em si, a Reforma Protestante ela foi bastante ampla, mas a síntese dela, depois de Lutero já, Calvino e outros fizeram a síntese, que foi exatamente o que chama de 5 solas, ou que na verdade são somentes, ou de 5 sóis. É só isso mesmo. A síntese da Reforma Protestante é só a fé, só a graça, só a Escritura, só Jesus e só Deus. É interessante que a gente já conversou um pouco sobre isso em algum outro lugar, quando perguntaram a alguns estudiosos da Bíblia qual é o problema das religiões. Ele disse, o problema é que a pessoa quer, não é só a fé em Cristo, é a fé e as obras. Aí esse I já complica. Você pode ser salvo pela obra, então para quê? Qual o papel de Jesus, né? Não, tem que ter os escritos, o catecismo, as bulas papais, então se isso sempre tem um salva, penduricalho a mais, né? O I, né? É só as escrituras. Se você precisa ir a outros deuses, santos ou o que for, para chegar a Jesus, para que Jesus morreu na cruz? E se você pode prestar culto, reverência a qualquer outra entidade ou a qualquer outro objeto, por que Jesus disse só ao Senhor Deus adorarás e só Ele dará louvor? Então a síntese é realmente esta. Muito bem. Depois, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o legado, o ensino e legado, e trataremos o tópico número 3, o sacerdócio de todos, o culto é para todos e todos podem pregar. Fique ligado e nós voltamos já.